Olá, bom dia, que a graça de nosso Senhor Jesus esteja na sua vida. Esse mês de setembro é o mês onde se mobiliza uma campanha mundial, é o chamado Setembro Amarelo. Quero deixar para você uma palavra e falar com você sobre a ansiedade, que é uma coisa, como eu disse, muito familiar a todos nós. A ansiedade eu diria que que faz parte da natureza humana, né? Nós todos, em níveis diferentes, nós temos ansiedade. Só que eu estive meditando em dois textos da Bíblia, um falado por Jesus e outro por Pedro, que se nós fizermos a conexão desses dois textos, fica muito claro a orientação que a Bíblia nos dá, que Deus nos dá, para lidarmos com essa situação. O primeiro texto, na fala de Jesus, ele diz aqui, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, sobre a ansiosa solicitude pela vida, ele vai dizer claramente que nós não devemos andar ansiosos. Primeiramente, você já observa que Jesus está dizendo para que nós não andássemos, vivêssemos ansioso. Andar ansioso é viver ansioso. Aí você já vê uma diferença de você passar por um momento de ansiedade ou estar ansioso por algo e, diferentemente de você viver ansioso, você andar ansioso, que seria o caso daquela pessoa que todos os dias, aquela coisa crônica que já está manipulando a sua vida. Então Jesus disse, não andeis ansioso, porque a ansiedade ela advém de várias fontes, de várias circunstâncias que nós podemos ter esses momentos de ansiedade. E isso tudo, na verdade, começa como tudo, né? Começa, digamos assim, de algo muito simples. Então Jesus está dizendo, não andeis ansiosos, não fiquem ansiosos, né? Como é que a gente pode controlar isso? Existe o estágio, existem pessoas que, como eu disse, já estão sendo controladas por essa situação. Mas fazendo conexão com esses dois textos, eu quero deixar para você, a fim de certa forma, cooperar contigo, nessa fala. Jesus disse, não andeis ansiosos pela vida, né? Ele diz aqui, quanto o que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, o que haveis de vestir. Então Jesus está falando de coisas básicas, mas essenciais ao mesmo tempo. E se nós não cuidarmos, a gente é aterrorizado por essas coisas. Mas também Jesus vai dizer, aí nós não vamos ler todo o texto, mas você pode ler a partir do verso 25 e você lendo até o versículo 34, vocês vão entender que Jesus está dizendo da batalha diária, do dia a dia. Cada dia, ele diz no próprio texto, basta cada dia o seu mal, todo dia é um desafio que nós enfrentamos na vida, né? Desde o levantar até o deitar, temos os desafios. E é nesse dia que você terá que administrar, Jesus está dizendo, para você não ficar nessa inquietação. E nós poderíamos colocar, falando em inquietação, também a fala do apóstolo Paulo, que ele diz, não andeis inquietos por coisa alguma. Então, não andeis ansiosos, não andeis inquietos. Como que fazemos isso? E aí entra o texto do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, versículo 6, ele diz assim, humilhai-vos, pois, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em seu tempo oportuno, vos exalte. Verso de número 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E aí eu quero te chamar a atenção. Jesus diz, não andeis ansiosos. Pedro diz, para nós fazermos isso na prática, como? Humilhando-se e lançando. O que ocorre, infelizmente, é que muitas pessoas elas não lançam a sua ansiedade diária aos pés de Cristo. Então, por exemplo, você finalizou o dia cansado, pesado, você finalizou o dia, digamos assim, um tanto quanto frustrado, sobrecarregado. Mas a maioria das pessoas, elas fazem o quê? Elas deixam aquilo se acumular para a ansiedade do outro dia. Porque outro dia terá os seus desafios normais da vida, porque a vida não para. E aí o que acontece? A ansiedade de hoje acumula com o de amanhã, e o de amanhã com o depois de amanhã, e assim sucessivamente, até chegar a um certo ponto que a pessoa já
infelizmente não consegue mais seguir a sua vida normalmente. Porque vai se acumulando essas coisas. Então, para você, meu querido irmão, que está me vendo e me entendendo, o que ocorre? Você precisa fazer a tarefa do dia, que é você ir em oração e lançar a ansiedade daquele dia aos pés de Cristo. Porque a ansiedade daquele dia, ela vai chamar a ansiedade do amanhã, como eu já disse, e aí você vai perdendo o prazer de viver. Então não deixe acumular. Para você ir em oração, Pedro diz primeiramente que devemos nos humilhar. Humilhar-se. Humilhai-vos, pois. Então humilhar-se é uma condição que também é uma barreira para muitos. Porque é você reconhecer que só Deus pode lhe ajudar e não só reconhecer, mas ir efetivamente até Ele. E depois disso, você então vai lançar. Então a conexão que eu quero fazer nesses textos e dizer para você, finalizando, é que você então, sabendo que isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, você deve ter o comportamento certo mediante a isso. Primeiramente, você reconhecer que isso já está, de certa forma, te desgastando, te dominando, te manipulando. Então você vai até a Cristo em oração, no lugar secreto, no seu particular com Deus, e você vai lançar essa ansiedade humildemente a Deus. Você perceberá que de imediato Deus vai te dar o alívio, condições, vai tirar toda esse imaginário que a nossa mente começa a criar, que na grande maioria das vezes, mais de 90%, segundo alguns especialistas, aquilo que nós sofremos com antecedência, que é a ansiedade, ela acaba não acontecendo. Então você vai ver que Deus vai tirar essa carga, você vai ter mais condições. Setembro Amarelo é uma prevenção, é um combate, e uma campanha de prevenção e combate ao suicídio. E o suicídio, por fim, ele não se inicia, não acontece da noite para o dia. Você sabe que ele vai aos poucos, a mente vai sobrecarregando e a pessoa vai perdendo o sentido, o controle, e aí vai perdendo o prazer de viver. Poderia falar sobre diversos outros assuntos, mas preferi hoje deixar sobre esse tema ansiedade e para você meditar e analisar. E assim eu oro que Deus possa lhe abençoar grandissimamente, que você possa saber lidar com essa situação e não desistir de viver a sua vida, a sua família, de tantas coisas boas que Deus nos deu nessa vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até mais.